Segunda parte. Reencontros. Capítulo 6. Os primeiros sinais do sol morno começavam a se fazer presentes. Anunciava-se o verão de 1100. Pequenos arco-íris formavam-se nas gotículas de água que a vegetação guardava da chuva noturna. Os pássaros de espécies e tamanhos variados encarregavam-se da música, e as borboletas multicores da dança, que compunham a festa do amanhecer no vale. A vida de Eugênie mudara muito pouco nesse tempo. Ainda morava com a mãe enferma e Jacob vinha para casa todos os domingos, o que a fizera parar de ir à missa, pois não lhe agradava sair em sua companhia. O primogênito, condição que Jacob lhe impusera para sair do vale, ainda não viera, o que de certa maneira a tranquilizava. Acabara por apreciar a esplêndida vista do local e não desejava ter um filho com o tio, que se colocara como marido à sua revelia. Não se importava mais de viver no lugar que aprendera a amar. Apenas Jacob, achava ela, não fazia parte de tão lindo quadro. Como sabemos, era ele que não podia ter filhos, culpando sempre as mulheres por isso. A moça, então, jamais conceberia o seu sonhado primogênito, Isaac, e consequentemente não viveria na vila. Seus momentos alegres se resumiam no convívio com a doce Velvet, que dormia ao lado de sua cama e a despertava lambendo-lhe as mãos, e com o terno e calmo Hurricane, em cuja companhia dava suas escapadas no meio da semana, em galope alucinado até a igreja. Ali ouvia as palavras e os conselhos do bom padre Raymond, que a ensinara a valorizar a arte do Criador, quando fizera a ilha tão exuberante para presenteá-los. Naquela manhã, como de hábito, Eugênie abriu a porta que dava para a trilha, precedida pela fiel cadela, foi soltar o rebanho. O fogo estava aceso e um risco de fumaça se desenhava, no céu sem nuvens. Velvet conduziu as ovelhas para o pasto e Eugênie, sentindo-se só, levou o Hurricane até a margem do rio para banhá-lo. Alisava o pelo do belo animal, que não se mexia, como se o contato da moça o acalmasse. Encostou a cabeça na do amigo equino, num gesto de carinho, e de olhos fechados ficou assim, até que ouviu Velvet latir agitada, como fazia quando um estranho passava pela trilha. Normalmente, ela se acalmava logo que o passante se distanciava. Dessa vez, porém, ao invés de se afastarem à medida que ela seguia o intruso, os latidos se aproximavam como se ele estivesse a caminho da casa e não indo em frente, conforme o costume. Velvet! Chamou pelo animal, que parecia não ouvi-la. Vem aqui, princesa, Velvet! No alto da montanha, ela pôde ver a cadela, que tentava intimidar o invasor e andava de costas, latindo com insistência. Segundos depois, Eugênie viu que alguém a cavalo deixara a trilha e descia a encosta em direção à sua casa. O sol a cegava e ela apenas vislumbrou as cruzes pátias sobrepostas na túnica do forasteiro. Papai! Meu Jesus, você voltou! Tomada de felicidade sem par, alçou as longas saias, agarrou o pescoço de Hurricane e de um salto montou o animal em pelo e galopou ao encontro daquele que acreditava ser Joseph. A curta distância, parou. Pensou estar sonhando. Não era o seu pai, e sim um jovem cavaleiro, que mudo a encarava. O vento manso agitava seus cabelos castanhos, que o efeito da luz do sol tornava mais claros, e o rosto pálido demonstrava cansaço. Os olhos semelhavam porções roubadas do céu, ou quem sabe do mar, tão dominantes por ali.
Obviamente era um cavaleiro cruzado, mas por que ela achava que era romano? Teve ímpetos de atirar-se em seus braços, porém permaneceu imóvel e calada. O rapaz, por sua vez, também se sentiu petrificado. A mulher dos cabelos cor-de-fogo estava à sua frente. A trança ao sol parecia incendiar-se. Era imensamente bela, mais ainda que nos seus sonhos. Considerou-a lindamente distinta de todas as mulheres que já vira, montada em um animal sem sela, com as saias erguidas deixando visível até uma parte das coxas. Tudo o que ele pensaria ser impróprio para qualquer outra mulher, nela se mostrava gracioso. Talvez qualquer homem a julgasse vulgar, não ele, que encarou a inusitada cena como irreverente e peculiar. Desejou tomá-la nos braços e levá-la para si. Ignorando que o sentimento era recíproco, decidiu pela formalidade. Sinto desapontá-la, não sou seu pai. Meu nome é Patrick Castle e estou precisando de informação para chegar à casa de meu pai, Robert Castle. Não sabe como chegar à casa de seu pai? Desculpe, meu nome é Eugene. Ele curvou a cabeça. É uma honra conhecê-la, Eugene. Quanto à casa de meu pai, há mais de 17 anos estou fora. Por isso não me lembro bem da localização. Esteve nas cruzadas? Talvez possa ter notícias de meu pai, Joseph Farmer. Sinto muito, não conheci ninguém com esse nome. Ela fez uma expressão triste. Bem, se procura Robert Castle, está na direção certa. Siga a trilha por onde veio e sempre que houver uma bifurcação, pegue o caminho da esquerda. Chegará ao castelo em 2 ou 3 horas. Tudo isso? Meu Jesus! Poderia me dar um pouco d'água? Está com fome, cavaleiro? Tenho pães, chá e leite de cabra. Não iria incomodar? Claro que não. Podemos comer juntos. Também estou com fome. Leve seu cavalo para beber e comer na cocheira. O pobrezinho está faminto e sedento. Sentado à mesa do casebre pobre, Patrick lembrava a frase de Khaldun. Quando você menos esperar, vai encontrá-la. Sim, lá estava ela. E a casa parecia a mesma. Só não entendia como se passara a cena violenta e desesperadora que assistira. Essa é sua mãe? Perguntou, olhando penalizado para Sophie, imóvel no leito da cozinha. Sim, ela sofreu uma queda e nunca mais falou ou se mexeu. É muito triste. Seu pai a deixou assim mesmo? Não, ele partiu antes. Acredito que não voltará mais. De qual exército fazia parte? Não sei ao certo. Ele falava em monge Pedro e num cavaleiro chamado Gautier Sans Avoyr. Cruzada popular. Conheci Pedro em Jerusalém e lamento, foram raros os sobreviventes dessa cruzada. Estive com alguns e nenhum deles se chamava Joseph Farmer. Sinto muito. Eu não tenho mais esperança de revê-lo. Não tem irmãos? Vive só com a sua mãe? Esta casa é da minha tia, mas ela também se foi e hoje vivo com meu tio e minha mãe. É natural da ilha? Eu sim. Minha mãe é da pequena Bretanha e meu pai da ilha da Bretanha. Conheceram-se aqui. Minha família também veio da ilha da Bretanha, em 1066 mais ou menos, devido à invasão normanda. Os meus vieram por causa do Domesday Book. Ficou impossível pagar os impostos que o rei Henrique cobrava. Foi nessa ocasião que meu avô adotou o nome de Farmer. Eram tantos nomes iguais que precisaram acrescentar outro, e como somos uma família de fazendeiros, ele achou que seria o ideal.
Pelo mesmo motivo, minha família adotou o nome Castle, dado que eles possuem castelos aqui, na Normandia, na Velha Caledônia e na Ilha da Bretanha. Você diz que eles possuem? Não se chama Castle? Sim, pois ficaria muito comprido se eu me chamasse Patrick, filho de Robert Castle. É que sou o segundo filho. Os castelos pertencerão a meu irmão Simon, o primogênito. Eu sou não só primogênita, como unigênita, e todos os castelos que possuo se resumem a este casebre, que sequer me pertence. O cavaleiro riu da sua irreverência. Eugênie, muito obrigado por tudo. Tenho de seguir viagem. Minha bagagem já deve ter chegado e deixado os meus preocupados com minha ausência. Se você precisar de qualquer coisa, sabe onde fica a casa de meu pai. Ela fixou o olhar súplice bem dentro dos olhos de Patrick e não conseguiu deixar de questioná-lo. Vai voltar aqui? Sim. Trago um presente para você, que veio do Oriente sob os meus cuidados. Foi feito por alguém muito especial. Quem me mandaria um presente do Oriente? É uma longa história, que contarei oportunamente. Saindo da casa, Patrick olhou para o Hurricane e exclamou admirado. Belíssimo animal! É manso como um cordeiro. É o que aparenta. Aliás, não acredito que haja alguém, nem mesmo um animal, capaz de não ter comportamento doce e terno diante de você. Ela sentiu-se feliz como nunca. Em seguida, pensou em Jacob e seu comportamento agressivo e respondeu. Existem pessoas mais cruéis e violentas que animais. Bem eu sei, venho de uma guerra, onde eu próprio fui muito cruel e violento, até que prometi a mim e a Jesus nunca mais tirar a vida de ninguém. Você é um homem bom. E não me é estranho. Será que não nos conhecemos? Já esteve na Normandia? Nunca saí desta ilha. Então acho pouco provável, já que parti em 1083 e estou voltando precisamente agora, a menos que me tenha conhecido quando criança. Não, nasci no ano de 1082 e se o tivesse conhecido, não me lembraria. Agora estou de volta, com a intenção de não sair mais daqui. Teremos tempo para descobrir se já nos conhecemos, pois também é minha impressão. Dizendo isso, tomou sua mão e a beijou ternamente. Depois, ficou alguns minutos a fitar seu rosto, em silêncio. Até breve, Eugênie, falou por fim. Logo que me instalar, voltarei para revê-la e trarei seu presente. Até breve, cavaleiro. Desejo que se instale rapidamente. Ficou a observá-lo desaparecer na colina. Seus cabelos crescidos até os ombros, agitados pelo vento e pelo galope do cavalo. Como no seu sonho, ele parou e olhou para trás. Depois, tudo o que pôde divisar na linha do horizonte foi a capa escarlate com a marca da cruz. Isso imediatamente lhe recordou Jesus e, com seu temperamento arrogante, disse: Jesus, dê-me o amor desse seu cavaleiro e eu lhe perdoo todo o resto. O dia passou depressa. Eugênie cuidou de seus afazeres com o pensamento voltado para o cavaleiro, que já havia visto em sonhos. Quando a tarde caía, chamou Velvet e foi buscar as ovelhas. Ia contando e afagando cada animal que encontrava no redil. Ao terminar, exausta, deixou-se cair na relva macia e ficou a admirar o pôr do sol. Lembrou-se do pai. Como teria morrido? Se sonhara com Patrick e este era real, igualmente o seria o sonho que tivera com ele? Estaria de fato sofrendo como pudera ver naquela noite? Joseph, após a consumação da vingança dos judeus da Germânia,
e o resgate de Daniel, foi envolvido por um sentimento depressivo que o imobilizou em um canto da cozinha. Não conseguia interagir com os encarnados e os desencarnados não mais se importavam com ele. Deixaram o local apavorados com a presença das entidades de luz. A exceção foi Enoch, que se afinizara completamente com Jacob e se ligara a ele de modo assustador. Os pensamentos de ambos se misturavam, a tal ponto que quase não se distinguia a quem pertenciam. Com o passar dos dias, Joseph, mergulhado em angústia e revolta, foi se encolhendo ao lado da cama de Sophie. Com isso, fazia piorar a situação da esposa, que perdia peso e debilitava o corpo de maneira acelerada. Ele olhava ao redor e não conseguia ver o que acontecia. Não notava a presença de seu desafeto Jacob nem de Enoch, que também não o percebiam. Cansado de tentar falar com Eugênie, num ato de desespero supremo, encolheu-se sobre si mesmo, num estado de letargia espiritual. Assim permaneceu por mais de um ano, quando um grupo de cruzados desencarnados adentrou a residência e levou aquele soldado totalmente inerte para uma região espiritual ainda mais densa, onde se desenrolava batalha similar às do plano físico. A pobre alma, no entanto, não tomou parte nela. Não possuía lucidez para qualquer gesto próprio. Começava a perder consciência de si. Sem rumo, perambulava através do campo violento, trajando trapos e tendo o corpo espiritual dilacerado por ferimentos que não paravam de sangrar. Sentia frio, dor, fome e sede. Às vezes tombava num solo lamacento e escorregadio. Mirava o céu negro e não entendia porque nunca amanhecia. Tinha saudade do sol, que não lograva penetrar a atmosfera tão densa. Passava dias a se revirar na lama negra, sem ânimo para caminhar, pois quando o fazia, parecia não sair do lugar, por mais que se movesse de um local para o outro. A paisagem era sempre igual, árvores sem folhas, pequenos riachos infectos e mal cheirosos, solo acidentado e cavernas idênticas a perder de vista. Tudo era horripilante e aterrador naquela terra de noite eterna, sem estrelas ou luar. Nos raríssimos momentos em que recordava quem era, seu único objetivo era trazer Jacob para perto. Urrava de ódio por horas, para depois cair de novo na apatia depressiva que o tomara de assalto, na noite em que assistira ao ato impensado que o cunhado perpetrara contra sua filha. Eugênie, extasiada pelo pôr do sol, quase dormiu deitada na relva. De repente, foi como se levasse uma pancada no estômago. Lembrou que o sábado se ia com o sol e na manhã seguinte Jacob estaria em casa. Com um estalar de dedos, chamou Velvet e entrou para cuidar da mãe. O domingo, ao contrário do dia anterior, amanheceu nublado e triste. Jacob chegou trazendo carne, sal e cereais, que foram jogados sobre a mesa com grosseria. A moça olhou para ele interrogativamente. Aconteceu alguma coisa? A senhora que deve responder à própria pergunta. Não sou dada a enigmas. Quem esteve aqui? Há 2 pares de pegadas de cavalos descendo a colina. Seus olhos faiscavam de ódio e os lábios tremiam. São pegadas de Hurricane. Deve ter descido a encosta 2 vezes ou mais. Não tente ludibriar-me. Sou descendente de Zalotes. E levei toda a vida identificando pegadas. Essas são de 2 cavalos lado a lado e apenas uma é de Hurricane, com suas ferraduras gastas, enquanto a outra é de um cavalo que foi ferrado há poucos dias. Certo, um cavaleiro passou por aqui, pedindo informações,
e estava com sede. Só dei um pouco de água a ele e ao cavalo. Água? Estamos numa ilha, rodeados de água por todos os lados. E esse homem vem procurar água aqui? Em minha propriedade? Quando minha mulher está sozinha? Não seja maldoso. As águas que nos rodeiam são salgadas. Ou você não sabia? Dane-se! Quem é ele? Eu não sei, nunca o vi antes. Jacob, não suportando o cinismo de Eugênie, segurou-a pelo pescoço, pressionou seu corpo contra a parede e falou, engasgando de ódio. Você acaba de desobedecer às 2 ordens minhas. Cavalgou por aí, aposto que com as pernas à mostra feito uma prostituta. E recebeu um homem na minha ausência. Tenho vontade de espancá-la. Dizendo isso, atirou-a ao chão. A moça teve um ataque de tosse devido à asfixia. O senhor é louco. Não, louco é você que desafia a minha autoridade. Vamos, troque-se. Preciso ir até a vila e você vai comigo. Ou talvez quando eu voltar haja 10 pares de pegada de cavalos por aqui e eu encontre minha esposa exercendo a mais antiga das profissões. Eu não quero ir à vila. Não me lembro de ter perguntado o que você quer. Num gesto de rebeldia, Eugênie sentou-se no chão, cruzando os braços e olhando desafiadora para Jacob, que estava prestes a explodir de cólera. Nesse momento, a bela entidade de brilho azulado, cabelos e barbas prateadas, a mesma que socorrera Daniel e sagara Patrick, cavaleiro de Cristo, aproximou-se e enviou ao seu espírito a seguinte mensagem: Vá, Eugênie, está na hora de encontrar mais um de seus pares nas quedas do passado. Juntos, será mais fácil caminharem para a redenção. De repente, ela se levantou. Está bem, eu vou. Espero-o na igreja, enquanto trata de seus negócios escusos. Sem responder, ele atrelou o Hurricane à charrete e partiram. Durante o trajeto, nada falaram. Na vila, ele deixou Eugênie às portas da igreja e saiu avisando que voltaria em pouco tempo, o que ela sabia não ser verdade, já que seus malfadados negócios duravam o dia todo. Padre Raymond saía apressado, portando um relicário com a Eucaristia. Disse que ia assistir um homem que agonizava e que ela podia esperá-lo na igreja, onde estaria assim que possível. Assentindo com a cabeça, a jovem sentou-se no extenso gramado que existia em frente e ficou a observar os transeuntes. Pessoas caminhavam conversando animadas, famílias inteiras aproveitavam o domingo para passear. Mulheres às portas das casas falavam como se o assunto não tivesse fim. Sentiu-se a mais digitosa das criaturas. Não possuía família, nem amigas, nem vizinhas para conversar coisas sem importância. Seu único amigo era o padre Raymond, e ele morava tão longe. Passava dias sem falar com ninguém, exceto, é claro, sua mãe, Velvet e o Hurricane, que infelizmente não respondiam. Sua atenção foi atraída por suntuosa carruagem que parava defronte à igreja. Um homem forte, de traços bonitos, embora comuns, cabelos e barbas claros e longos, desceu do veículo, olhou-a e pareceu não notá-la. Ela, entretanto, percebeu que seus olhos eram quase tão azuis como os de Patrick, e a lembrança do cavaleiro a angustiou ainda mais. O homem abriu a porta da carruagem e estendeu a mão num gesto de solicitude. Outra mão alva e bem cuidada pousou sobre a do cavalheiro, que cuidadosamente ajudou uma linda dama a desembarcar. Tratava-se de mulher de modos finos e requintados, cabelos negros presos em um coque e enfeitados por graciosa tiara, olhos esverdeados e pele muito branca.
trajava rico vestido de seda, em tom rosa suave com rendas brancas, cuja gola, que lhe cobria todo o pescoço, era enfeitada por um camafeu negro onde se destacava a imagem da mãe de Jesus, talhada em marfim. Quando ela já apeara, o acompanhante beijou-lhe a mão e, voltando ao veículo, ordenou ao cocheiro que partisse. Eugênie sentiu a dor penetrante da inveja corroer-lhe a alma. Aquela mulher devia ser completamente feliz, pensou. Invejou sua carruagem, seu vestido, seu marido, enfim, a sua vida. E mais uma vez culpou Jesus pela má distribuição de bens materiais e felicidade entre as pessoas. A jovem senhora passou por Eugênie, com seu belo vestido a farfalhar. Olhou para ela e a cumprimentou com um gesto discreto da cabeça, recebendo em resposta a mesma saudação. Algumas gotas de chuva começaram a cair sobre a moça, que procurou agasalhar-se na igreja. Sentou-se em um banco de nave vazia e, mirando a grande cruz, fixada na parede atrás do altar-mor, não sabia se orava, chorava ou brigava com Jesus. Talvez o que quisesse de fato fosse dormir, dormir, dormir e nunca mais ter de acordar para sua desgraçada vida. Estava de olhos fechados quando ouviu novamente o rumor de sedas e rendas. Ao abri-los, deparou com a dama da carruagem luxuosa, que se sentava no banco em frente ao seu, porém da outra fileira. Fitou-a e, num instante, desviou o olhar, para em seguida encará-la outra vez e encontrar meigo sorriso no rosto da desconhecida. Pode dizer-me onde se encontra o padre Raymond? A voz era suave e calma. Foi assistir um moribundo, disse que não deve demorar. Obrigada. Às ordens. Alguns minutos transcorreram em absoluto silêncio. Chamo-me Lucy Mary. Eu me chamo Eugênie. É moradora da vila? Não, minha casa fica a umas 2 horas daqui. E você? Sou nascida na Normandia. Casei-me há 2 anos e vim para cá. Moro a cerca de 4 horas deste local. Era seu marido quem a acompanhava? Sim, era ele. Desculpe se pareço indiscreta, mas percebo que esteve chorando. Aconteceu algo de ruim? Todo dia acontece. Acho que ele apontou o crucifixo. Me odeia. Coisas ruins sucedem a todos. Portanto, pela sua lógica, Jesus odiaria a humanidade inteira, o que não é condizente com a natureza superior que mostrou quando aqui esteve. Sem conseguir controlar as emoções, Eugênie explodiu. Não acredito que exista alguém que receba tantas desgraças como eu. Meu pai morreu na cruzada e, antes disso, dispôs de todos os nossos bens. Minha mãe é inválida, meu noivo resolveu virar padre. Odeio aquele que se impôs como meu marido. Sou totalmente sozinha. Às vezes passo a semana sem conversar com alguém, além dos meus animais de estimação. O que falta vir para mim? As coisas boas. Eugênie esboçou um sorriso triste. Não vejo possibilidade de ocorrer nada de bom. Você é uma moça linda. Pode ver como esta paisagem é bonita, pode andar pela ilha, sentir o sol morno do verão e o gosto do sal nas águas que nos rodeiam. Já agradeceu a ele por isso? Para você que tem uma vida boa, fica fácil contemplar tudo isso. Minhas mágoas e todo o trabalho forçado não deixam que me sobre tempo para tanto. Você não me conhece. Como afirma que tem uma vida boa? Julga assim porque sou rica? Não somente por isso. Tenho um jovem belo marido que a trata com doçura. Como pode julgar o comportamento de meu marido apenas por um beijo que ele depositou em minha mão? Desculpe, estou sendo infantil e invejosa. Acredite-me, Eugênie,
Não há nada de invejável em mim. É que aprendi a ver o lado positivo dos acontecimentos. E o que pode haver de positivo em ser trazida para um lugar isolado, não obstante a beleza, e ser obrigada a viver maritalmente com um homem muito mais velho e asqueroso, que há bem pouco tempo era meu tio? Isso eu não sei, só posso dizer-lhe que está no lugar certo e com as pessoas certas. Imediatamente, Eugênie lembrou-se de Patrick. Não o teria conhecido se não estivesse na casa de Jacob. Você tem razão, mas o meu lugar certo é em um casebre no fundo de um vale, e o seu em um majestoso castelo no alto de uma colina. E qual a diferença? Sofremos nossos medos e dores em qualquer lugar. Como alguém pode sofrer em um lugar assim, com um marido jovem e gentil? Esse marido gentil tem várias amantes. Foi-me apresentado nos aposentos nupciais, na ocasião em que meu pai e meu único irmão morreram na cruzada, e minha mãe, na tentativa de juntar fortunas, literalmente negociou-me com meu sogro. Não tenho mágoas de meu marido, ele também foi vítima. Não me escolheu por esposa, fez o que seu pai decidiu. Trata-me com respeito, porém não me ama, nem eu a ele. E está sempre cobrando o que eu não sei se poderia lhe dar, um herdeiro. Algo é igual em nossas vidas. Meu tio marido quer que eu tenha um filho e isso não acontece. Ainda bem, detestaria ter um filho com ele. Lucy Mary sorriu. Eu gostaria de ter um bebê, só que é impossível. Não sou uma mulher normal. Como não é normal? Sei que não conhece meu marido ou sua família, e ainda assim peço-lhe segredo absoluto. Pode guardar o segredo que não contei sequer à minha mãe? Se você confia em mim, sem ao menos saber quem sou, fique sossegada, nunca revelarei seu segredo. Lucy Mary olhou para os lados e, certificando-se de que estavam sozinhas, levantou as saias, mostrando as coxas cheias de cicatrizes, embora alvas e bem feitas. Olhe para isto. Todos os meses eu me feria e sujava as vestes com sangue para que minha mãe acreditasse que eu estava naqueles períodos que todas as mulheres atravessam. Você entende? Por que fazia isso? Você não tem os sangramentos que todas nós temos? Eventualmente. Em toda a minha vida foram apenas 4 vezes. Por isso sei que não darei filhos ao meu marido. Ele não pode descobrir. Eu morreria de vergonha. Juro que ninguém saberá jamais. Este segredo irá para a tumba conosco. Peço 1000 perdões por julgá-la uma pessoa sem percalços, dona de uma vida fácil e tranquila. Fui egoísta, eu sempre sou. Não se culpe, Eugênie. É típico do ser humano achar que seu fardo é o mais pesado. É imprescindível conhecermos o sofrimento dos outros para mudarmos nossa opinião. Você tem razão. No entanto, desde que meu tio me tomou por esposa, usando de força e violência, não consegui mais deixar de odiá-lo. O ódio, ao contrário do que pretendemos, não fere o agressor, e sim a nós mesmos. A agressão pode durar horas, dias ou até anos. Já o ódio pode durar a vida toda. Logo, nós nos agredimos mais que o próprio agressor. O jovem marido de Lucy Mary entrou na igreja. Cumprimentou Eugênie e, pegando a esposa pela mão, convidou-a a voltar para casa, no que foi prontamente atendido. Aceitando o braço que lhe oferecia, ela se levantou e disse à nova amiga: Foi muito gratificante conhecê-la. Espero que possamos nos encontrar novamente. Eu também estou sempre aqui. Agrada-me sobremaneira conversar com o Padre Raymond. Venho à igreja todos os domingos. Faz parte da minha rotina semanal. Sendo assim, com certeza nos encontraremos. Lucy Mary saiu, acompanhada do esposo.
Eugênie permaneceu imóvel à espera do pároco. Jacob chegou primeiro e, num gesto com a mão da porta da igreja, chamou-a para ir para casa. Era uma manhã de quarta-feira. O sol brilhava e fazia calor, mais ainda para Eugênie, que tosqueava as ovelhas, com as saias amarradas à cintura, e tinha o suor a escorrer pelo rosto rubro devido à exposição ao sol. A ovelha em suas mãos, no momento, escapou-lhe num movimento brusco, promovendo o tombo espetacular da moça, que, vencida pelo cansaço, não foi atrás do animal. Deixou-se ficar sentada, olhando desolada para o objeto cortante que usava. Foi quando ouviu uma risada meio contida de alguém que tentava, sem resultado, não rir da sua queda. Virou-se na direção da mal disfarçada gargalhada, com expressão furiosa, e já ensaiava um sem número de impropérios quando seus traços se suavizaram e seus lábios se abriram em franco sorriso. Patrick, não acreditei que voltaria. Eu disse que viria. Um cavaleiro nunca mente. Num gesto automático, soltou as saias e com a barra tentou limpar o rosto, desistindo ao sentir que ficaria totalmente descoberta. Patrick aproximou-se e, com lenço imaculado, lhe secou o suor do rosto, do colo e pescoço. Quer que ajude com o rebanho? Não, estou cansada, continuarei mais tarde. Sente-se ao meu lado e fale-me de você. Ele tirou de um alforje o perfume que Khaldun mandara e, molhando as pontas dos dedos no líquido aromático, tocou os cabelos dela. A lembrança do amigo e aqueles cabelos cor-de-fogo entre seus dedos fizeram lágrimas silenciosas lhe rolarem pelo rosto. Por que você chora? São tão lindos os seus olhos. Deixe-os brilhar. Esperei tanto tempo para tocar seus cabelos vermelhos e agora estou tão perto. Você me deixa confusa. Fez uma pausa e a seguir acrescentou. Eu também esperei muito para olhar em seus olhos. Você disse me conhecer e eu contei que tive sensação igual. Pode parecer loucura, mas em finais de 1098 havia em sonho. E depois isso se repetiu. Ao despertar, a lembrança mais nítida que guardava era de seus cabelos. E quando eu acordava, a recordação de seus olhos me perseguia por todo o dia. Sonhava o mesmo sonho? Talvez, não me lembrava de tudo, apenas de seus olhos, o que me enchia de angústia ímpar. Agora que está aqui, quero vê-los bem. Encostou a testa na dele, de modo a que os olhos de ambos se fitassem bem de perto. Ele então beijou-lhe os lábios com ternura, deixando seu coração acelerado como se fosse saltar do peito. Nunca ninguém me beijou assim. Amo seus cabelos, disse acariciando-os. Amo você, Eugênie. Amo seus olhos, amo você também. Antes de conhecê-lo, eu já o amava. Quero falar o quanto antes com seu tio e comunicar que pretendo desposá-la. Não! Ela quase gritou. Meu tio não deve saber que você esteve aqui. Tem temperamento violento e nunca deve encontrá-lo. Por isso, jamais venha no domingo, dia em que ele sempre está aqui. Prometa que nunca se encontrarão. Agora é você que me confunde. Diz que me ama e não quer que eu peça permissão ao seu tutor para desposá-la? Por Deus, não me faça mais perguntas. Só me prometa que ficará longe do meu tio Jacob. Eu vou resolver com ele. Dê-me um pouco de tempo. Está certo, não faço mais perguntas. E respeito o seu pedido. Dou-lhe o tempo que quer para conversar com seu tio. Só não desejo angustiar você. Eugênie atirou-se em seus braços e, sem controlar o pranto, pediu ao rapaz que a esperasse. Ele a deixou chorar recostada em seu peito, alisando seus cabelos.
Não sei o que se passa com você, nem vou perguntar. Se algum dia quiser contar-me, eu saberei compreender. Patrick passou o dia inteiro no vale ao lado de Eugênie. Ajudou-o a tosquear o pequeno rebanho, cortou a lenha, narrou histórias da cruzada, contou sobre Caldum e a casa do caminho de Dorileia. Falou de Godofredo de Bulhões e de seu estimado amigo Frederick. A tarde já se ia para o final quando se despediu. Preciso ir, não quero ter de viajar à noite porque é perigoso. Segundo meu pai, há salteadores nas montanhas. Seu pai está certo, existe um bando deles por aqui. Diga-me, vai voltar? Eu não poderia mais ficar sem vê-la. Virei em uma semana, na próxima quarta-feira. Vou esperar por você. Estarei aqui. Até breve, minha bela, disse abraçando Eugênie e beijando seus cabelos. Ela permaneceu longo tempo no alto da colina, vendo o cavaleiro se afastar pela trilha. Depois apanhou alguns galhos dos arbustos e, amarrando-os com um pedaço de lã, pôs-se a apagar as pegadas do cavalo. Durante os dias que se seguiram, Eugênie pensava em uma maneira de se livrar de Jacob. Ele jamais aceitaria que alguém pretendesse desposar aquela a quem tomara para si. E como dizer a Patrick que ela era esposa do tio? Na sexta-feira, selou o hurricane e foi à procura do padre Raymond. Encontrou o velho homem a arrancar ervas daninhas do jardim da casa paroquial. Padre, preciso do senhor. Estou em apuros. O que aconteceu com minha menina? Tenho que dar um fim em tio Jacob. Filha, sempre existe uma saída que não seja do crime. Neste caso não, padre. Tal como o senhor arranca as ervas daninhas para que as flores vivam melhor, é isso que quero fazer. E quem lhe nomeou flor e ao seu tio erva daninha? Ela ficou sem palavras. Todos nos achamos vítimas dos outros, e Jacob não foge à regra. Se perguntar a ele quem é flor e quem é erva daninha, a resposta será o contrário. O senhor conhece a minha história. Quem é a erva daninha? Os dois são flores e ervas daninhas. Ninguém é anjo ou demônio. Se estamos juntos, é porque somos iguais. Mas por que esse desejo agora? Eugênie, removendo a terra com os dedos calejados da tosquia, relatou ao padre seu encontro com Patrick e como se sentia em polos opostos. Feliz por tê-lo encontrado, por ouvir dele que a amava e ao mesmo tempo infeliz pela sua situação com Jacob. O que posso fazer a não ser matar meu tio? Esperar. Esperar? Até quando? Até ser um amor possível de se concretizar. Ah, sim, e até lá ele conhece uma bela e rica mulher e se casa com ela. Se a ama, como disse, e você também o ama, estão ligados. Vai chegar a hora de vocês. O que Deus une, ninguém separa. Essa é uma frase de casamento, e se ele se casar com outra, estará unido a ela. Deus não liga as pessoas através de rituais, minha filha, e sim do amor. Se você e esse rapaz se amam, já estão unidos. É só ter paciência e não sair passando por cima dos outros. O senhor quer dizer que de qualquer jeito eu me casarei com ele? E quanto ao meu tio? Você está tendo um tempo com ele. Faça o melhor que puder e o prêmio será viver o seu amor. E até lá, o que digo a esse rapaz? A verdade. O senhor só pode estar louco. Se eu contar tudo a ele, nunca mais o verei. Se ele for aquele a quem Deus a uniu, ficará ao seu lado. Se ocorrer o contrário, será porque não está unido a você. Então, melhor que ele se vá, pois seria só mais uma desilusão, acompanhada de muito sofrimento.
Não posso. Eu jamais conseguiria contar a ele o que me aconteceu. Certo. E na hipótese de você matar Jacob? No que isso facilitaria? Em tudo. Eu seria livre, solteira. E como explicaria a ele o fato de não ser pura? Eugênie respirou fundo e escondeu o rosto com as 2 mãos. Ai, meu Deus! Eu nem tinha pensado nisso. Sim, eu já imaginava. Nunca pensamos em tudo quando tomamos decisões precipitadas. Eu não tenho a menor chance de ser feliz algum dia em minha vida. A verdade, Eugênie. Diga sempre a verdade. E lembre-se, ninguém separa o que Deus une. Não suportaria que ele desistisse de mim, padre. É algo maior que eu. Nenhum sentimento pode ser maior que nós, visto que está dentro de nossa alma. Por isto, lembre-se, os sentimentos são nossos e não donos de nós. Logo, podemos trabalhar os maus e não cometer erros em nome dos bons. Você experimenta um bom sentimento por esse rapaz. Porém, se cometer um crime por isso, colocará a perder a pureza dele. São Paulo já dizia há mais de 1000 anos que o amor é paciente e benigno. Portanto, não se justifica fazer o mal em seu nome. Embora saiba que o Senhor tem razão, sei também que é capaz de entender o que se passa comigo. Se antes viver com tio Jacob era penoso, agora se tornou insuportável. Sim, eu entendo, e ainda assim lhe digo, quanto maior a luta, maior a vitória. Não me perguntou quem é o rapaz. Se quisesse contar, já o teria feito. Eu não perguntaria algo que diz respeito apenas a você. Não faz diferença para mim quem é ele. Não muda nenhum dos conselhos que lhe dei. Para ajudá-la, não preciso dessa informação. Se o nome dele não acrescenta nada nessa conversa, eu deveria conhecê-lo para quê? Guarde o nome e o dono dele em seu coração. Amo o Senhor, padre. Também a amo, minha menina. Prometa não fazer nenhuma bobagem. E não esqueça que problema algum é maior do que nós. Vou ajudá-la a achar uma solução. Prometo e agradeço sua atenção mais uma vez, a sua bênção. Preciso ir e que Jesus me ajude. Ele está sempre a nos ajudar, em especial nas horas em que mais sofremos. Somos nós que nos afastamos dele, não o oposto. A jovem beijou a mão do velho sacerdote e voltou para casa a galope.